Vamos lá, vamos lá. Te convido já a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Hoje é a nossa Santa Ceia, é só nós mesmo, só nozes. Nós vamos fazer uma Santa Ceia nós com nós mesmos. Mateus 6. E aí eu vou pegar também uma das minhas bibliotecas, Vou abrir aqui uma das minhas bibliotecas, e aí vou ler aqui para vocês. Que diz o seguinte: amo pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa e, sobretudo, aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A rua do Arsenal, a rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes, que se alastram para leste desde que a da Alfândega cessa. Toda a linha separada dos caidos quedos. Tudo isso me conforta de tristeza, se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo. Gozo de sentir-me coeso de Cesário Verde, e tenho em mim não outros versos como os dele, mas a substância igual à dos versos que foram dele. Por ali arrasto até haver noite, uma sensação de vida parecida com as densas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da Alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma. O que pode ser que nada valha, até que é a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, para os homens e para as coisas, uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. Em outras palavras, é o que a gente vai ler agora, aqui em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E a gente volta para o nosso texto quando ele diz assim: de dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da Alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma, o que pode ser que nada valha ante o que é a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, porque para os homens e para as coisas, uma designação igualmente diferente na álgebra do mistério. Ou seja, quando você lê esse texto de Fernando Pessoa e você lê esse texto do evangelista Mateus, ele replicando os ensinamentos de Jesus, ele dizendo que Jesus declarando que os olhos são a lâmpada do corpo, resumindo a vida num eterno interpretar, onde nós interpretamos todas as coisas e as coisas passam a assumir a forma daquilo que nós interpretamos. Então, tudo depende do meu olhar.
Quando ele diz aqui, aquilo não é nada, eu não sou nada, a rua não é nada, não traz nenhum significado, não é que não haja significado. É que a minha interpretação está sendo nessa direção, está sendo nesse sentido. Conversando com uma pessoa essa semana, ela arrependida de algumas decisões tomadas no passado e dizendo assim, olha, se fosse hoje, eu agiria de forma diferente. Aonde cabe? A partir do Evangelho, a partir de Jesus, aonde cabe arrependimento? Aonde cabe arrependimento? Aonde cabe arrepender-se? Vamos? Alguém arriscaria? Onde cabe o arrependimento? Ou não cabe arrependimento em momento algum, em lugar nenhum? Acho que não fazer mais. Siga e não peques mais, né? Não fazer mais. Isso em tudo? Isso para tudo? Em todas as áreas da vida, em todas as decisões da vida? Cabe o arrependimento? Mas, sem nem sabermos a resposta para essa pergunta, a gente julga os outros a partir desse arrependimento que elas deveriam ter. Quando uma pessoa toma uma determinada decisão, que nós julgamos e interpretamos a partir do nosso olhar, que foi uma decisão errada, que foi uma escolha errada, a gente pergunta se a pessoa não se arrependeu da decisão tomada. A gente pergunta se a pessoa não se arrependeu dos resultados da escolha que ela fez. Mas o arrependimento, a partir do Evangelho, a partir de Cristo, só cabe em uma situação. Não cabe em tudo. É por isso que as pessoas andam vazias, as pessoas andam perdidas, as pessoas andam sem orientação, as pessoas andam sem saber para onde ir, porque vivem lambendo as suas feridas. Vivem arrependidas das decisões tomadas. Vivem apegadas no passado. Vivem presas às amarras, aos pesos do passado. Porque ainda não conseguiram entender, a partir de Jesus e a partir do Evangelho, que o arrependimento, ele só cabe no contexto do pecado. Onde há pecado, cabe o arrependimento. E tem que caber o arrependimento, porque sem arrependimento, a Bíblia diz, sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Não é isto que nós somos instados o tempo todo, convidados o tempo todo? A nos arrependermos, a voltarmos, a refazermos o caminho. Mas esse arrependimento, como eu acabei de dizer agora, ele não cabe em tudo. Uma decisão tomada que gerou algumas consequências, mas que não tem relação nenhuma com pecado, não cabe arrependimento. Não cabe arrependimento. Você usa como aprendizado. Você usa como crescimento. Você foi convidado para ir a um casamento. Em cima da hora, você deixa para comprar teu vestido, tua roupa, para ir nesse casamento, já faltando poucos minutos para a festa começar.
E você fica ali escolhendo qual você vai escolher, qual que você vai usar, qual que você vai comprar. De repente, na pressa, você compra um, e aí você veste, se arrepende, vai para o casamento, e você deixa de se divertir, você deixa de curtir a festa, porque você fica lambendo as feridas do arrependimento, da escolha errada que fizeste. Qual a diferença com a vida? Você cometeu algum pecado, por acaso? Para se arrepender? O fato de você ter comprado um vestido A, sendo que deveria ter comprado um vestido B, para ir àquela festa de casamento, tem alguma relação com o pecado? Não. Foi uma simples escolha. Mas você preferiu ficar ali arrependida, fechada em si, no seu mundo, lambendo as suas feridas, do que aproveitar a festa. E quando você faz isso, você levanta e aproveita a festa, aproveita para se divertir, aproveita para celebrar a alegria dos noivos. Qual não vai ser a tua surpresa quando alguém chegar para você e falar assim, no finalzinho da festa, ainda que seja na hora da despedida, na hora do abraço final, você indo para casa, a pessoa chegar e falar, nossa, hoje você estava deslumbrante. Você arrasou com esse vestido. E você estava lá, momentos antes, lambendo a ferida do arrependimento. Assim cabe para a vida. Eu não tenho que ficar lambendo as minhas feridas do arrependimento. Eu não tenho que ficar lambendo as decisões que eu tomei, que geraram algumas consequências, alguns resultados que não eram o que eu esperava. E que, de fato, se fosse hoje, eu teria tomado outras decisões. Mas a vida segue o seu curso, a vida não tem tempo para esperar aqueles que gostam de lamber as suas feridas. A vida passa, e a beleza dela está passando, e a gente está deixando de aproveitar esse momento. Volto a dizer, o arrependimento cabe no contexto do pecado. Quando não há contexto do pecado, eu aproveito como aprendizado. Eu vou aprender, tudo bem, eu tomei essa decisão, deveria ter tomado essa, vamos embora, vamos viver com a decisão que eu tomei. Vamos corrigir se tiver que ser corrigido. Vamos acertar o que tiver que ser acertado. Mas já foi. E aí eu disse a essa pessoa, tudo acontece como tem que acontecer. Por mais que a decisão tenha sido tua, por mais que você tenha escolhido errado, decidido errado, se posicionado errado, mas tudo tem o seu tempo. Eclesiastes nos ensina isso. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para juntar pedras, há tempo para espalhar pedras, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar. Há tempo para tudo. Não importa se o tempo que eu estou vivendo hoje é o tempo da decisão que eu tomei lá atrás e que eu deveria ter tomado outra decisão. Não, eu vou aproveitar. Sabe quando você pega o ônibus errado na pressa? Não tem problema não, a pessoa fica ali agoniada, já querendo descer na próxima parada, quando se dá conta de que pegou o ônibus errado. Aproveita a viagem. Aproveita a viagem. Quando chegar num determinado ponto, aí sim você corrige a rota. Mas aproveite a viagem. Aproveite para apreciar a paisagem daquele percurso que em outra ocasião, outra situação, você não faria. Aí está lá a pessoa arrependida porque casou cedo. Está lá a pessoa arrependida porque teve filho cedo. Está lá a pessoa arrependida porque não concluiu aquele curso. Está lá a pessoa arrependida porque não tomou as decisões mais acertadas no tempo certo, na hora certa. E ela fica ali atrasando a sua vida, atrasando o processo de aprendizado, atrasando o processo de amadurecimento, atrasando o processo de crescimento. Entende? Então,
Quando Jesus vem e diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, olha só, olha só. Tem gente que só vê o lado ruim de tudo. É a história do copo meio cheio, meio cheio, meio vazio, né? Que o pessimista olha um copo pela metade e diz que o copo está meio cheio, meio vazio, né? O otimista consegue ver o copo meio cheio. Ou seja, falta pouco para eu completar aquele copo. Só um pouquinho mais de esforço, eu vou conseguir completar aquele copo. E aí, dando sequência à leitura aqui do nosso amigo Fernando Pessoa, quando ele diz assim, olha, preste atenção, pedi tão pouco à vida, olha só o lamento dele, olha o lamento dele, se não é o teu lamento, se não é a tua lamúria, se não é a tua queixa, se não é a tua reclamação. Pedi tão pouco à vida, e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma réstia, ele vem dizer o que ele havia pedido à vida. Quero que você analise aquilo que você tem esperado da vida. Aquilo que você tem pedido à vida. Pedi tão pouco à vida, e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma réstia de parte do sol. Um campo próximo. Um bocado de sossego com um bocado de pão. O não me pesar muito, o conhecer que existo. O não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Estava difícil de reconectar aqui. Aí até joguei aqui para os dados móveis do celular, mas está muito pesado, ele não conseguiu conectar também. Mas vamos lá, espero que não caia novamente, né? Então, olha o que ele diz, lendo novamente. Pedi tão pouco à vida, e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma recha de parte do sol, um campo próximo, um bocado de sossego com um bocado de pão, o não me pesar muito conhecer que existo, o não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Isto mesmo me foi negado, como quem nega a esmola. Não porque não tem uma alma boa, mas para não ter que ter o trabalho de abrir o casaco, para pegar a esmola e poder doar, né? Viktor Frankl, ele, um sobrevivente do Holocausto, ele, lá no campo de concentração, ele descobriu que se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem um sentido. Tudo passa a ter um sentido. Ele foi fundador da terceira escola de psiquiatria de Viena. E ele escreveu vários livros, um deles, O Sentido da Vida, onde ele fala justamente sobre isso. E ele fala assim, olha, como eu acabei de dizer agora, que muitas pessoas, elas esperam algo da vida. Elas exigem que a vida lhes dê alguma coisa. Mas Jesus, ele nos ensinou que melhor coisa é dar do que receber, mas a gente não pratica isso. A gente está o tempo todo exigindo atenção, exigindo amor, exigindo carinho, exigindo cuidado, exigindo doações, sendo que o Evangelho nos ensina a dar. O Evangelho nos ensina a transbordar. O Evangelho nos ensina a ministrar. Sabendo nós isto, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Crendo que quando você cuida do outro, Deus cuida de você. Aí sabe o que Deus faz? Deus levanta anjos.
Deus levanta anjos. Deus envia os seus anjos. A Bíblia diz que os anjos são nossos conservos. São mensageiros de Deus enviados para o nosso serviço. Quando a Bíblia fala da hospitalidade, ela fala que muitos praticando a hospitalidade, o que aconteceu, gente? Praticando a hospitalidade, o que aconteceu? Qual o resultado de você praticar a hospitalidade? Não diria na sua casa, mas hoje, né? Não diria na sua casa, mas no seu coração. O que aconteceu com aqueles que praticaram a hospitalidade? Hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Só que a gente tem uma mania tão feia. Uma mania tão feia que anjo pra gente é aquele ser com asas, né? Gigante. Mas a gente esquece que as pessoas são anjos nas nossas vidas. Deus envia os seus anjos o tempo todo. O tempo todo. É uma palavra de conforto, é uma palavra de repreensão, que é outra coisa também, que a gente é mal acostumado. A gente acha que só Deus só está no cício suave. A gente esquece que Deus também fala do trovão, que Deus também fala, né, no meio das tempestades. Deus fala o tempo todo. Então, ele chegou à conclusão, Viktor Frankl, ele chegou à conclusão que a questão não é o que você espera da vida, mas o que a vida espera de você. Nós acabamos de ler aqui, pedi tão pouco à vida e esse mesmo pouco a vida me negou. Não é você pedir alguma coisa à vida, mas você ter para dar. É você saber que não é você que vai esperar algo da vida, mas é buscar saber o que a vida espera de você, qual a postura que a vida quer que você tenha, qual o posicionamento, quais as escolhas, que tipo de caráter, de personalidade, de ser a vida espera que você seja. Foi Sartre? Foi Sartre quem disse, o que importa, né, não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com aquilo que a vida fez com você. Vai ficar aí lambendo suas feridas? Vai ficar aí sem dar um passo para o evangelho? Porque o evangelho ele se processa na mente, mas ele é praticado na existência. Mas a decisão de obedecê-lo acontece na mente. Acontece dentro de você. Você escolhe servir ao evangelho ou não, seguir ao evangelho ou não, obedecer ao evangelho ou não, mas primeiro acontece em você, depois você exterioriza isso. Você externa isso. Você compartilha isso. E as pessoas andam perdidas, seguindo o seu próprio coração. E a partir do evangelho a gente sabe que enganoso é o coração do homem. E corrupto, né? Facilmente manipulável, facilmente enganável. Então, para concluir, a gente passar para a nossa Santa Ceia, ele diz o seguinte: escrevo triste no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes. A fome
de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas, submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, à esperança sem vestígios. Nestes momentos, meu coração pulsa mais alto por minha consciência dele. Vivo mais porque vivo maior. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor. Mas a reação contra mim desce-me da inteligência. Vejo-me no quarto andar, alto da Rua dos Douradores. Sinto-me com sono. Olho sobre o papel meu escrito, a minha mão sem beleza e o cigarro barato que a esquerda estende sobre o mata-borrão velho. Aqui eu, neste quarto andar, a interpelar a vida, a dizer o que as almas sentem, a fazer prosa como os gênios e os célebres. Aqui eu, assim. Assim. Na minha loucura. Questionando a vida, precisando dar mais do que receber, precisando ser voz de milhares de vozes, precisando ser alma de milhares de almas, mas aqui estou eu, reclamando, lamentando, interpelando, questionando, e a vida passando. E a vida passando. Amém? Então, tudo é uma questão de interpretação. Tudo é uma questão de você ter um olhar bom, sabe? Olhar bom. Por pior que seja a cena, por pior que seja a conduta, por pior que seja a fala. E vocês vão aprender isso com mais profundidade, se Deus permitir, na nossa segunda etapa de 2025 do jejum e oração. Viu? Com muito mais profundidade. Nós vamos colocar em prática algumas coisinhas. Porque é isso que falta àqueles que abraçaram o Evangelho. É isso que falta àqueles que abraçaram a vida. Essa bússola. Seguir essa bússola chamada Jesus. Seguir essa bússola chamada Evangelho. Saber que tudo foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo foi feito por meio dele. Tudo. Ouvi uma pessoa dando uma roupagem àquela frase que diz assim que o diabo habita nos detalhes. E aí a pessoa deu uma roupagem, uma nova roupagem a essa declaração, dizendo assim, que Jesus habita nos detalhes. Eu disse, não. Jesus habita em tudo. Não só nos detalhes. Porque tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, ele está em tudo. Ele permeia tudo. Se eu respiro é por causa dele, se eu vivo é por causa dele, se eu decido, eu escolho é por causa dele, ainda que não sejam as decisões mais acertadas, mas eu estou decidindo e escolhendo, buscando acertar. Por isso que não há escolha errada, decisão errada, quando o contexto não é o pecado. Quando o contexto é o pecado, sim. Aí há decisão errada, aí há escolha errada, aí cabe arrependimento, aí eu tenho que me arrepender, pedir perdão, reparar se tiver que ser reparado, e ir e não pecar mais. Agora, onde não cabe, eu busco aprender.
Eu busco saber o que a vida espera de mim. Não o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos e exaltamos na beleza e no esplendor da tua santidade. Graças te damos por este culto, graças te damos por teu Espírito Santo em nossas vidas, pelo teu cuidado, meu Senhor, pelos teus livramentos, por o Senhor estar dando ordens aos teus anjos para nos servirem, para nos auxiliarem, para nos conduzirem, meu Senhor, em caminhos retos na tua presença, nos livrando de todo mal. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe cada um que aqui está, abençoe aqueles que não puderam vir, meu Senhor. Abençoe a Aline, meu Pai, restaure a sua saúde, sustenta esta criança e a formação desta criança, meu Senhor. Pois é isto que a tua palavra diz, que antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia e já nos chamava, meu Senhor, pelo nome, meu Pai. Assim nós cremos a respeito, meu Senhor, do filho da Aline, Pai, que o Senhor já o conhece, que o Senhor está sustentando a sua formação, ó Pai, que será uma formação perfeita, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome. E esta criança, Pai, que o Senhor já conhece pelo nome, o Senhor a chama pelo nome, meu Senhor, irá trazer muitas alegrias, ó Pai, para a casa da Aline, para a vida da Aline, Pai, e do Clodoaldo. Nós abençoamos, meu Senhor, essa gravidez. Nós abençoamos, meu Senhor, a vida da Aline e a sua saúde, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um nesta manhã, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém?